Opa, fiel, pós-jogo de Corinthians 3, Vasco 1, né? Um jogo importante para o Corinthians aí. Mais uma final para o Corinthians, porque era um jogo de confronto direto, né? Parte de baixo da tabela. Claro que o Vasco está muito mais baixo que o Corinthians, mas o Corinthians estava naquela zona da confusão e agora já começa a realmente sair, né, daquela parte de baixo. Tem um jogo a menos, então aí foi muito importante essa vitória para o Corinthians, até porque pode ter a regalia agora de poupar uma rodada ou outra no Brasileirão, né? Claro que também não é assim e tal, mas tipo assim, você já começa a ter um pouco de margem para poupar e focar mais nas Copas, no caso a Sul-Americana e a Copa do Brasil, com esse um jogo importantíssimo contra o São Paulo pela segunda partida da semifinal. Falar do jogo em si, né? O Corinthians começou tendo mais o controle do jogo, né? Assim, gente, 4-4-2, com essa formação aí do Vanderlei. Eu não gosto muito dela por dois motivos. Um deles é porque eu tô achando ainda o Guedes e Yuri muito isolados. Hoje, com a presença do Renato, eu percebi que o Guedes puxou mais, voltou um pouco mais, e o próprio Yuri começou a buscar também os pivôs, começou a fazer alguns pivôs que eu cobrava muito dele aqui, eu acho que toda a Fiel cobrava, né, que ele realmente não vinha fazendo pelo Corinthians. Aí eu achei o time se compactou um pouco mais, né? Porque eu vi nos últimos jogos que eu reclamei até muito aqui que ficava o Guedes e o Yuri lá na frente e todo o bloco do time atrás deles, separados, né? Afastado muito desse jogador de ataque. Só que hoje, principalmente no primeiro tempo ali, que o time jogou mais, teve mais o controle da bola, até pela presença do Renato, eu percebi que eles ficaram mais incluídos no time, quando jogou mais como um time ali. Apesar de eu achar que falta muita recomposição do Roger Guedes, né? Eu acho que muitas vezes dá para ele acompanhar mais o lateral ali, mas ele fica lá, não marca tal, né? Eu não gosto muito disso não. Eu acho que ele tem que se doar um pouquinho mais na marcação, ainda mais se o Corinthians pega o próximo jogo contra o São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi. Se o Corinthians passar com fé em Deus, pegar o São Paulo não, um Flamengo na final, por exemplo, né? Tem que ter todo o time marcando ele, porque esses times, eles atacam muito bem e tem muita qualidade. Enfim, aí o Corinthians numa ótima jogada pelo direito, o Alisson que jogou muita bola, jogou muito bem o Alisson hoje. Continuo com a crítica em relação a ele não puxar para a direita, é só para a esquerda, só para a esquerda. Mas hoje as puxadas que ele deu para a esquerda veio a calhar, principalmente no primeiro gol, né, onde ele faz uma bela jogada, vem trazendo, dribla, dá um passe para o Renato. Achei que o Renato fosse bater. Quando eu vi o Renato ajeitando, quando eu vi que era o Renato e vi ele ajeitando, eu falei, sério que ele não bateu? Porque o Renato é aí um dos melhores finalizadores do Corinthians, se não o melhor. Né? Mas ele deu aquela ajeitada para o Maicon que vem de trás, que finaliza muito bem também, fatiou, colocou no canto um golaço. O Maicon que eu tenho que ressaltar aqui, como eu critiquei muito ele, né? Critiquei muito já o Maicon, e com razão, né? Porque se você pegar dos últimos 5 jogos para trás, a temporada dele era uma draga, mas desses 5, 4 jogos para cá, o Maicon tá jogando muita bola, né? Tá conseguindo ser aquele cara mais confiante, ele tem muita qualidade com a bola no pé para um volante, finaliza bem e tá conseguindo utilizar isso, né? Fez o segundo gol dele aí nos últimos 4 jogos. Esse gol, então, um golaço, uma fatiada que o Corinthians precisava, porque principalmente nos jogos que o Corinthians jogou sem o Renato Augusto, quase não houve finalização de fora da área. Né? Só reparar, o falso, infelizmente, parece que ele só finalizava bem só no DVD, né? Porque é, teve já alguma chance no Corinthians de fazer essa finalização de fora da área e não acertou quase nenhuma, né? E agora com o Maicon tendo essa retomada, o próprio Moscardo, que é um cara que finaliza muito bem, tá fora por conta da cirurgia de apendicite, mas já foi assistir o jogo do Corinthians Sub-20 e tal, já falou que já tá correndo no campo, então tá perto de voltar também o Moscardo, né? Que a gente precisa muito dele contra o São Paulo. E são dois volantes aí que finalizam muito bem, mais o Renato, então o Corinthians ganha muito aí, né, nessa finalização de fora da área, que eu acho que faltava muito pro Corinthians. Aí vem a questão, né, depois de fazer o gol, daquela, né, cochilada. Assim, e outra questão do 4-4-2 é que o Corinthians fica muito exposto defensivamente. O Vasco criou algumas chances ali perigosas, né? Talvez fosse um time com um pouco mais de qualidade, não sei não se não teria tomado empate, enfim. Eu fico com medo em relação ao 4-4-2, gente, por conta da marcação. Principalmente a marcação e minha crítica também era em relação ao Guedes e Yuri ficar muito afastado do time, que hoje, no primeiro tempo, principalmente com a presença do Renato, não ocorreu, né?
Aí o Corinthians vai e, e consegue ir para o segundo tempo com essa vantagem, né, jogando melhor, né, merecendo. Só que no segundo tempo sai o Renato Augusto e entra o Fausto, né? E assim, o Fausto dele não tá numa boa fase. Tem três coisas. O Fausto não tá numa boa fase. O Luxemburgo coloca ele na posição errada, né? Porque ele não é ponta. Ele não é segundo volante. Ele é primeiro volante. E o Maicon tem mais essa característica de jogar de segundo. Eu entendo o Maicon como segundo volante, né? E quando o Moscardo voltar, o Moscardo vai ficar de segundo. Então, assim, então, três pontos aí que afetam o Corinthians no segundo tempo. Primeira coisa, o Fausto fora de posição. O Fausto numa má fase, que realmente a diferença dele hoje pro Renato é muito grande, não só por característica, mas também pelo que estão entregando dentro de campo. E a terceira questão aí é o time perde sem o Renato. O time não tem um jogador para suprir essa função do Renato. Teria o Rojas. O Rojas, apesar dele não ser esse cara armador clássico, ele é um cara que ele pode sim, ao meu ver, pela qualidade técnica, pelos passos que ele consegue dar e tal, até a própria finalização, fazer essa do Renato. Claro, talvez ele não vá suprir, dando a mesma qualidade para o time, mas ele consegue ali fazer a função e não fazer o time mudar de característica drasticamente, né? Como mudou com o Fausto. Mas aí o Rojas tá lesionado, deve voltar contra os News Old Boys. Esse nome aí é meio complicado de falar, eu não tô conseguindo falar esse nome não. No vídeo anterior eu fui falar ele para ver umas duas vezes. Aí o Corinthians tomou uma pressão do Vasco ali, né? Tomou uma pressão, chegou um momento até que eu achei que o Vasco poderia empatar o jogo, né? Aquele Gabriel Peck, eu não sei como aquele cara é banco no Vasco. Gabriel Peck é muito bom jogador, achei ele muito bom jogador. Aí o Peck começa a atazanar o Corinthians ali, mas o Corinthians, numa jogada, né? O Guedes tocou pro Yuri, né? É raro falar isso, mas o Guedes também tocou aquela bola ali meio atrás. Não sei se vocês repararam. O Guedes não tocou muito pro Yuri finalizar, não. Tocou mais pro Yuri devolver. Só que o Yuri, inteligente, pisou na bola, deu uma ajeitadinha pro lado e soltou a pancada. Né? Chute de rara felicidade do Yuri. Fez um belo gol. E tomara que esteja saindo da zica dos jogadores do Corinthians na hora certa, né? Porque a gente vê o Michael jogar muita bola. A gente vê o Guedes continua cravando. A gente vê o Yuri voltando a cravar, voltando a jogar bem. O Yuri fez uma boa partida hoje, não só pelo gol, mas pelo que jogou em campo. A gente vê o Adson jogando bem, né? Então, o Renato voltando, os caras tendo cuidado com o Renato. Então, assim, talvez esses jogadores que a gente sabe que eram bons, mas que estavam numa fase não tão legal, estão se encaixando no momento certo, né? No momento de ápice da temporada aí, em que o Corinthians disputa finais, disputa jogos aí de Copas importantíssimos. Aí faz esse gol, parecia que o jogo estava decidido, parecia que estava tudo tranquilo, mas era uma jogada que o cara sai lá de trás, costurando, né? Costurando, e ninguém marca. A bola sobra pro Peck, o Peck vai, tira do Mendes e do Bidu. Ali, assim é o seguinte, gente, esse gol aí, eu não sou passapano para ninguém. O Mendes estava na bola, o Bidu estava junto acompanhando, certo? Ali eu acho que não era pro Cássio sair. Por quê? Porque tanto o Mendes quanto o Bidu não ia deixar ele bater. Ele não estava abrindo para bater. O jogador do Vasco, Gabriel Peck, que fez o gol. Mas o Cássio saiu. No que ele saiu, o Bidu tira o pé da dividida. Né? Porque o Bidu vê o Cássio vindo, tira o pé da dividida e o próprio Mendes também sai da bola, certo? Aí o Peck, que é rápido, dá um toquinho, tira do Cássio e faz. Então, assim, pra mim o Cássio errou nessa daí. Né? Claro que talvez o Bidu deveria ter decidido antes da jogada, poderia ter chegado mais simples, poderia. Mas, na minha opinião, quem errou foi o Cássio. O principal erro foi do Cássio, certo? Aí saiu o gol do Vasco, aí eu falei, aí já tá complicando o jogo que não era para complicar. Também jogo Cartola, né? Aposto no Coringão sempre, também me quebrou essa perca desse SG. Aí a gente tem logo no lance seguinte, uma jogada do Guedes, depois toca pro Yuri, o Yuri vai, faz a jogada, cruza. O jogador do Vasco parece um goleiro, né? Estica o braço, bate na mão dele, não tinha nem o que discutir ali, pênalti. E o Calvo, que pra mim tem que ser o batedor oficial, com o Fábio Santos em campo ou não, certo? O Guedes tá batendo pênalti melhor que o Fábio Santos há muito tempo. Vai lá, chapa, né? Cruzado, no ângulo, ele gosta muito de bater assim, já reparei. E, assim, o Guedes que
não vinha, não jogou com aquela vontade, né? Parece que realmente o Guedes escolhe jogos para ele jogar com aquela intensidade, mas fez o gol, cravou, né? Participou do gol do Yuri, deu assistência, tá bom demais. Aí o Corinthians administra, tira o Adson, que jogou muita bola, estava muito cansado, né? O Fagner também entrou em campo no intervalo, esqueci de dizer, no lugar do Caetano. O Fagner, para mim, tá gordo, gente. Só você olhar o Fagner, você olha ele de perfil, você vê a gordurinha ali no flanco, no abdômen. Pra mim o Fagner tá gordo. Eu acho que um jogador, ainda mais quando ele passa dos 33, 32 anos, ele tem que ter uma qualidade física impecável, certo? Tecnicamente você enche, dá pra ver que o Fagner é inteligente pra caramba, que ele tem até uns botes legais. O Fagner sempre foi esse lateral que tinha equilíbrio na marcação e pra atacar, né? Ele é um cara que ele sempre foi um bom marcador. E o Fagner, pra mim, tá pecando na marcação agora pela parte física. Junta a idade, né, que a gente sabe que é um agravante, mas ele não tá magrinho, né? Ele não tá magrinho, não tá ali no ápice físico dele. E isso tem que ser mudado, né? Tem até um vídeo para falar sobre algumas coisas que estão acontecendo internamente no Corinthians, né? Que a gente tem que falar sobre isso, né? Que também tem a ver com comprometimento, mas não vou falar sobre isso agora. Enfim, e o Fagner deu algum trabalho ali pro Biro, porque o Biro teve que correr muito, dobrar toda hora a marcação, teve que toda hora ir e voltar, né? Até por isso que o Vanderlei tirou o Adson, né? E o Corinthians acabou assim, conseguindo administrar e ganhando o jogo. Agora as notas. Cássio para mim, ele saiu de forma precipitada na hora do gol do Vasco. Quando foi exigido, tá ali com segurança e tal, mas eu dou para ele a nota 6, né? Principalmente devido a essa falha que ele teve aí. Falha não, né? Mas esse erro, essa precipitação, na minha opinião, que ele teve aí. Bruno Mendes, tanto do lateral direito quanto de zagueiro, foi muito bem. Quer dizer, zagueiro estava no lance do gol, mas no geral foi bem, né? Lateral, jogando de lateral no primeiro tempo foi absurdo, certo? Porque defensivamente a gente sabe que como lateral ele vai entregar muito, mas ofensivamente também entregou hoje. Ele arriscou algumas subidas, né, algumas arrancadas, errou pouquíssimos passes. Então o Mendes, eu gostei muito dele como lateral e como zagueiro também fez uma boa partida, na minha opinião. Dou uma nota 7 para o Mendes. Gil hoje foi bem, né? Eu tenho que ser justo. Sempre falo aqui. Critiquei muito o Gil nos últimos jogos, né? No jogo contra o Bahia ele foi bem, havia ido bem. No jogo contra o São Paulo, se não fosse a falha dele no gol, mais um bote que ele dá no vácuo, né? Tem que parar com isso. Se não fosse essa falha, ele teria também ido bem, mas devido a essa falha, acabou tendo uma nota mais baixa. Mas hoje o Gil merece um 7 tranquilo, né? Fácil, fácil. Talvez até um 7,5, porque realmente foi bem nas coberturas. Teve um bote parecido com esses botes errados que ele tá dando, mas não rolou nada, tá bom, deixa passar. E pra mim, uma nota 7,5 pro Joey. 7, 7,5, tá ótimo pra ele. Fábio Santos, assim, gente, o Fábio Santos hoje ele é titular, porque o Bidu, que eu vou falar sobre o Bidu depois, entra muito mal, né, gente? A gente vê como é que o Bidu tá defensivamente, né? O próprio gol sai numa marcação dele. Repito, ele não teve a maior culpa, mas sai na marcação dele. Ofensivamente até que entrega, mas também não é lá essas coisas. Então, assim, o Fábio ele é titular porque ele tem uma experiência boa. Fisicamente, não que ele esteja bem, mas para a idade dele, você vê que ele tá fininho. Você vê que ele não aguenta mais pela idade, não aguenta. Mas você vê que ele tá fininho ali, né? Ou seja, ele tem um feijão com arroz. Enfim, ele faz esse feijão com arroz aí e vai indo, né? Mas ofensivamente, muito mal. Entrega muito pouco. Mas defensivamente consegue fazer umas coberturas ali, apesar de às vezes ele não conseguir dar bote, não conseguir acompanhar na velocidade, enfim. Uma nota 6 pro Fábio Santos. Na volância o Maicon hoje pra mim tá nota 8. Nota 8 pro Maicon. Golaço, marcou bem, fechou cobertura, muita tranquilidade para sair jogando, não tá desesperado como já esteve, confiante. Pra mim nota 8 pro Maicon aí, tranquilo, tranquilo. O Oliveira, pra mim fez até um bom primeiro tempo. É um cara que corre muito, ofensivamente entrega bem, né? Defensivamente às vezes falta algumas coberturas, mas corre muito. Hoje achei ele legal, teve um contra-ataque que ele puxou, deu um passe pro Alisson, deixou o Alisson muito bem,
né, para invadir a área, cruzar ou finalizar, mas o Alisson decidiu bater logo de primeira e recuou pro goleiro, enfim. Para mim, o Juan Oliveira hoje é 6,5, né, fez uma partida ok. Renato Augusto, sempre quando tá em campo, ele brilha, né, ele é a luz do Corinthians, é o cara que faz jogar, faz a bola correr, arriscou jogadas em velocidades hoje, 2 jogadas em velocidade do Renato pela esquerda, que eu achei bem interessante, né, conseguiu fazer, não perdeu a bola. E deu assistência, né? Para mim, o Renato merece aí uma nota 8, né? O que ele jogou quando estava em campo foi passivo de uma nota muito boa aí pro Renato. Roger Guedes, eu achei ele com preguiça hoje. Achei ele com muita preguiça. Aquele negocinho. Outra coisa que me irrita muito no Guedes é que muitas vezes ele quer apitar o jogo. Muitas vezes, tipo, você toma um empurrão, ele levanta a mão e para de correr. Aí se o juiz não marca, como aconteceu várias vezes hoje, dá contra-ataque, né? Pode gerar um ataque perigoso para outra equipe, pode sair o gol, enfim. Ele fez uns 2 ou 3 lances desse daí hoje que me irritou muito. Mas é o cara que deu assistência e fez gol. Então, para mim, o Guedes merece aí uma nota 7, tranquilo aí, 7,5. Não é maior porque eu achei ele com preguiça hoje. Minha opinião, ele tava preguiçoso hoje. Devido ao jogo tá com pouca torcida, tá sem torcida, né? Esse é um jogo que não é muito importante. Eu acho que é o jogo mais grande que eu já fiz até hoje, gente. E os caras que entraram, o Adson, tem que falar do Adson, jogou muita bola, correu muito, marcou muito, desarmou, atacou, criou jogadas, participou do lance do gol. Para mim, o Adson é nota 7,5 aí. E o Yuri Alberto, para mim, também fez um pivô, marcou lá na frente, correu pra caramba, não errou domínio, enfim, participou do lance do pênalti. Nota 8 pro Yuri Alberto aí, pra mim, na minha opinião. Os que entraram, Biro entrou bem, fechando bem a marcação, correndo muito. Nota 6,5 pro Biro. Matheus Araújo entrou muito mal, errando tudo. Nota 4,5 pro Matheus Araújo, sempre falei que é um jogadorzinho meia boca. Fagner marcou pouco, para mim marcou errado em algumas ocasiões. Nota 5,5 pro Fagner. Então, o Falso Velho entrou, tomou cartão amarelo à toa ali, não marcou muito também. Então, uma nota 5,5 pro Falso Velho. Abriram o portão aqui, gente, então não estranha o barulho. Enfim, esse foi o pós-jogo, né? Comente o que você achou. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer. E vai Corinthians!